Sabe aquela história de empresas que investem uma fortuna em tecnologia, em equipamentos de última geração, mas quando a gente vai ver, lá no campo, a coisa simplesmente não pegou? Pois é, existe um abismo entre a tecnologia que está disponível e a que é de fato usada nas fazendas. E é esse quebra-cabeça que a gente precisa montar. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Especialmente para quem é gestor no agronegócio. A tecnologia parece perfeita no papel, promete mundos e fundos, mais eficiência, mais produtividade. Só que na vida real, no dia a dia da fazenda, a história é bem diferente. O que será que está faltando nessa conta? E aqui, olha, a gente começa a virar a chave. O erro, muitas vezes, não está no hardware, não está no software. O problema está na forma como a gente entende, ou melhor, como a gente não entende, o que realmente motiva, o que desafia e qual é o contexto de vida da pessoa que vai usar essa tecnologia lá na ponta. Para resolver um problema antigo, às vezes a gente precisa de uma lente nova. Então, vamos mergulhar nisso. Vamos conhecer um novo modelo de pesquisa pensado justamente para jogar uma luz nessa questão tão complexa. A base de toda essa nossa conversa é um artigo super inovador. O nome dele é Utati Agri 5.0. E os autores são o Dr. Luciano Castro de Carvalho e a doutora Simone Sennen. E olha, é fundamental dizer que essa pesquisa só foi possível graças ao apoio da FAPESC, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina, que financiou o trabalho com uma bolsa de pós-doutorado. O ponto de partida do estudo é bem simples. Os modelos que a gente usava para prever se uma tecnologia ia pegar foram feitos pensando em escritórios. Eles funcionam para saber se um software novo vai ser usado numa empresa, mas eles não entendem nada da dinâmica única da vida no campo. A régua é outra. E aí que entra o UtaAlt Agri 5.0. O que ele faz? Basicamente, ele pega aquele modelo antigo e adiciona duas peças que faltavam no quebra-cabeça: a busca por sustentabilidade e, o mais importante, a necessidade de bem-estar humano. São dois fatores que mudam completamente o jogo no cenário rural. Então, vamos para os achados da pesquisa para entender o que de fato faz o olho do agricultor brilhar na hora de adotar algo novo. E um spoiler: a resposta vai muito, mas muito além dos gráficos de produtividade ou do lucro. Pensa só nessa diferença. O termo expectativa de desempenho num escritório quer dizer, sei lá, fazer mais relatórios em menos tempo. Já na fazenda, o significado muda. Não é só sobre ser mais eficiente, é sobre ser mais prático. É sobre transformar um dia inteiro de trabalho pesado numa simples tarefa de verificação. E essa fala de um agricultor no estúdio resume tudo. A tecnologia não melhorou só o desempenho dele, ela devolveu tempo de vida para ele. E esse é um valor que os modelos antigos simplesmente não conseguiam medir. Agora, vamos falar de influência social. A gente costuma pensar que isso é sobre querer ter o que o vizinho tem, aquela competição. Mas, no campo, a lógica é o contrário. Influência social é colaboração. É confiar no que o veterinário diz, é seguir o que a cooperativa recomenda e, principalmente, é sobre compartilhar o que se tem para todo mundo crescer junto. Essa frase é poderosa demais. Ela mostra que a tecnologia não é um símbolo de status individual, mas uma ferramenta para o bem da comunidade. O sucesso ali não é de uma pessoa só, é de todo mundo. E a tecnologia que entende e facilita isso já sai na frente. E se ainda tinha alguma dúvida, esse gráfico aqui tira a prova. Olha o que está lá no topo da lista do que os agricultores mais valorizam: bem-estar humano, com quase 80%. Isso quer dizer que, antes de perguntar o que essa máquina faz, a pergunta é: como ela vai aliviar o meu cansaço? Isso muda tudo para quem desenvolve e vende tecnologia. E no final das contas, é disso que a gente está falando. O verdadeiro retorno sobre o investimento, o famoso ROI, muitas vezes não se mede em sacas ou em litros. Se mede em horas. Horas a mais com a família. Para um gestor, entender que essa é a moeda mais valiosa é a chave do sucesso. Ok, a gente já viu que a motivação existe. Mas claro, o caminho não é livre. Existem barreiras bem grandes, barreiras estruturais, que muitas vezes impedem que a inovação chegue onde precisa. Os números aqui são bem diretos. O custo alto é quase unânime, quase 95% apontam isso. Mas olha o que vem logo depois: infraestrutura ruim. De que adianta melhor tecnologia conectada se a internet cai toda hora ou falta energia? E a burocracia, claro, sempre aparece para complicar. São problemas que vão muito além do preço na etiqueta. E aqui tem um ponto que todo gestor e toda startup precisa ouvir com atenção. O medo do agricultor não é só de pagar caro. O grande medo é fazer um investimento altíssimo e depois ser simplesmente abandonado, ficar na mão quando o equipamento der problema.
Essa frase é dura, mas resume a frustração e o risco que muitos sentem. A confiança no campo vale ouro. Venderam o equipamento e não garantir o suporte depois é a forma mais rápida de destruir essa confiança e fechar a porta não só para a sua empresa, mas para a inovação como um todo. Bom, já entendemos o cenário, as motivações e as barreiras. A pergunta agora é: como os gestores podem pegar tudo isso e transformar em estratégias que funcionam de verdade? Vamos a um guia prático. O plano de jogo é claro. Primeiro, a comunicação precisa focar no bem-estar. Menos aumente sua produção e mais ganhe tempo no seu dia. Segundo, o caminho das vendas passa pela confiança, ou seja, por parcerias com veterinários e cooperativas, e com a garantia de um pós-venda que funciona. Terceiro, tem que ter treinamento e suporte fácil. Ninguém quer comprar um problema. E por último, o modelo de negócio precisa ser flexível, com opções que caibam na realidade e no bolso da agricultura familiar. No fim do dia, a grande lição é esta. A tecnologia agrícola que realmente vai ter sucesso é aquela que é centrada nas pessoas. Ela precisa ser não apenas inteligente, mas também humana, sustentável e, claro, resiliente para aguentar os desafios do mundo real. E fica aqui essa reflexão final. Estamos desenvolvendo tecnologia para a fazenda ou para o agricultor? Pode parecer só um jogo de palavras, mas como a gente viu hoje, é nessa pequena mudança de foco que mora toda a diferença entre o fracasso e o sucesso.